E agora eu quero compartilhar com você um dos conceitos que mais mudaram a minha vida em termos de relacionamento. Eu estava lendo um livro de forma mega despretensiosa, eu sempre lembro desse sentimento, sempre faço questão de ressaltar isso, porque tem alguns livros que você entra e fala, bom, eu vou ler porque foi uma recomendação incrível. Esse livro ninguém tinha me recomendado, eu achei aleatoriamente, estava estudando sobre leadership, sobre liderança, então eu encontrei o livro chamado Leadership and Self-Deception. Como eu falei, eu achei que esse é só um livro de liderança, eu já estava lendo vários, então eu achei que ia pegar alguma perspectiva diferente. Mas basicamente, aquele livro mudou o jeito que eu olhava as coisas, mudou o formato que eu me relacionava. O que acontece é o seguinte, basicamente todas as empresas, todas as pessoas que trabalham nas empresas, eles têm esse problema e eles não percebem. O self-deception, o conceito de você se auto-enganar, é você se confundir, tá? As pessoas, elas vivem dentro das caixas delas, muitas vezes, né? Então eu vou explicar já esse contexto da caixa. Agora, além do self-deception, existe o self-betrayal, que é o ato de você trair um sentimento, uma vontade que você tinha de fazer algo e acabar não fazendo. Então imagina a seguinte situação, você está no elevador e de repente a porta está fechando e aí está vindo uma pessoa que você conhece e tudo mais, que é do seu trabalho, e você não coloca a mão. Você tem vontade de colocar para fazer ela entrar e não coloca. Ok? Então você sentiu e não fez. Sabe o que acontece naquele momento? Esse é um conceito interessante. Naquele momento, para justificar isso, você vai fazer alguns pontos que é bem explicado durante o livro. Que é o seguinte, você vai julgar e falar que ele estava errado por não ter ido mais rápido. Você vai começar a denegrir o outro lado. Você vai potencializar as suas virtudes, os seus valores. Então, você vai falar que você se planejou e estava pronto na hora certa. Né? Em contrapartida, o cara atrasou e por isso ele merecia estar ali fora. Então é o contexto de vocês estarem, sei lá, indo para o almoço, o cara atrasou na mesa dele, na sala dele, quis ir correndo. Enfim, você vai jogar para você todos os benefícios, porque você chegou no horário certo e tudo mais, e que o cara não. Então essas coisas, elas acabam corroendo as organizações, as empresas, os relacionamentos. Quando eu percebi que esse contexto é que todo mundo estava andando dentro das suas caixas, e que todo mundo tá assim, estava todo mundo se justificando o tempo todo. Né? A caixa, o que eu quero dizer com a caixa? Vamos entender esse contexto. É como se, imagina a figura, o Giovanzão vai colocar uma caixa aqui, onde todo mundo estivesse andando dentro dela. E essa caixa, ela se alimenta de justificativas. E essa caixa, ela surge quando você traz sentimento. Então, naquele momento, o cara entra na caixa. E ao entrar na caixa, ele justifica todas as coisas que estão ao seu redor. E a caixa, ela se alimenta disso. Olha só que louco. Então, quando você começa a enxergar a vida de uma forma justificada, você coloca outras pessoas na caixa. E quando daqui a pouco todo mundo está andando dentro da caixa, porque a empresa virou uma grande justificativa entre si, ele fez aquilo, eu sou bom, mas ele fez aquilo. Você perde produtividade, o sistema ele entra em colapso, as pessoas elas param de estar animadas, porque tudo é motivo para discussão e tudo é motivo para quê? Para alimentar ainda mais a caixa, Giovanzão. Certo? Então isso acontece em todos os relacionamentos. A gente erra e a gente não consegue aceitar facilmente, porque a gente entra num estado emocional que acontece com todos. Então vamos lá, vamos entender o contexto. Número 1, quando a gente entra na caixa, a gente infla o erro das outras pessoas, ok? As pessoas, você vai aumentar o que ela fez, naturalmente. Número 2, você vai inflar a sua qualidade, a gente vai inflar o que a gente é de bom, não porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, então vai falar 10 vezes o que você é. Número 3, a gente vai inflar os valores que levaram a atrair o sentimento. Então, naquele momento que você decidiu não fechar o elevador, você vai potencializar os valores contextuais da situação. Né? Eu fui rápido, eu fui pontual, eu cheguei no elevador, tananã, tananã, tananã. E número 4, você vai virar uma vítima da situação. Né? Você vai parar de assumir 100% de responsabilidade e vai estar culpando, falando sobre esse erro que a pessoa cometeu e automaticamente, como eu falei, se vitimizando. E aí sabe o que vai acontecer? O ciclo ele vai continuar. Por isso que aquela velha questão, né, Goff? Eu não consigo mudar as pessoas ao meu redor, o que eu faço? Porque geralmente tá todo mundo dentro da caixa. E sabe o que acontece? Não dá para você fazer nada certo dentro da caixa, nada. As pessoas não escutam. Você não escuta quando você está dentro da caixa. Porque a gente vai achar as melhores justificativas para tudo e principalmente, sabe para quê? Para não mudar. Eu ia falar que dá para chamar de a caixa da justificativa, né? A caixa da justificativa, pode ser também. Ela precisa disso para viver.
Então, se você para de dar justificativas, você assume 100% de ownership, você afasta a caixa de você, certo? Você vira o senhor das suas decisões. E essa mudança, ela não vai ocorrer também, porque ela precisa ser genuína, ela precisa ser sincera, e dentro da caixa, você não consegue ser isso. Porque você está potencializando as suas virtudes e está denegrindo a outra pessoa de forma exagerada. Você só consegue isso fora da caixa. E a pergunta que rola é o seguinte: como que eu saio da caixa, né? Pergunta que eu me fiz e tudo mais. E no livro ele é bem sucinto e direto, falando que você sai da caixa no momento que você começa a se questionar se você está dentro da caixa. Ok? Porque naquele momento você criou consciência, naquele momento você parou de justificar e volta ao seu centro. Agora eu vou dar o exemplo do Joaquim com a sua mulher. Ok? Para deixar todo esse contexto que eu estou falando de caixa e tudo mais, de self-deception, self-betrayal, mais claro para você. O Joaquim, ele chega tarde todos os dias do trabalho, ok? Ele trabalha pesado para sustentar a família, para trazer o que tem de melhor para a mulher, para os filhos e tudo mais. E nesse primeiro momento, a mulher, ela só tá cuidando dos filhos, principalmente do filho pequeno dela. Então tá lá o bebezinho cuidando e tudo mais, ela só faz isso, limpa a casa e faz isso. Um belo dia ele chega mais tarde ainda, né, do trabalho. Chega lá em casa super cansado, na hora que ele vai deitar, ele começa a escutar o bebê chorar. O bebê começa a chorar e ele pensa o seguinte: eu vou ou não vou? Eu deveria ir, né, pra ver meu filho, mas eu tô tão cansado que eu vou deitar. E na hora que ele deita, e ele traz esse sentimento dele, começa o self-betrayal. A caixa dele, bumba, estaciona no meio da cama e ele começa a pensar, ele tá deitado do lado da mulher dele. Então vai vendo o contexto. E aí ele começa a falar, ele começa primeiro a denegrir a mulher. Ele fala, pô, ela só faz isso o dia inteiro, ela só cuida da criança e nem pra, quando o bebê chorar, ela ir lá ver ele, tem que deixar pra mim. Aí ele começa a valorizar o que ele faz. Pô, eu trabalho o dia inteiro, eu sustento a casa, eu trago todos os benefícios aqui, e ainda assim eu tenho que cuidar do bebê? Né? E aí ele começa a valorizar, começa a potencializar tudo que ele faz. E por último ele se vitimiza, né? Ele fica lá, pô, não sei o que, é um absurdo isso que está acontecendo, agora atrapalhou meu sono, e tananã, tananã, tananã. Tá dentro da caixa. E outra coisa que acontece é que ele começa a inclusive criar teorias malucas sobre a situação. Como por exemplo, a minha mulher está fingindo que ela está dormindo. Ela é preguiçosa, ela não quer ir lá, ela quer que eu vá. Então, ou seja, você começa a criar uma relação louca com a pessoa. Então, olha só, ele vai começar a achar ela preguiçosa e tudo mais. Agora, o outro contexto dela é que, às vezes, ela estava realmente com os olhos fechados de propósito, só para ver se o marido dela ia ficar um pouco mais com o filho, se ele ia ter tempo para aquilo. E ela percebe que não. E aí ela começa a criar inúmeras teorias, ela também entra na caixa para justificar. Pô, o cara é insensível, ele não gosta do filho dele, ele só quer que eu trabalhe. Enfim, olha só a caixa, a justificativa vai entre os dois. E aí sabe o que acontece? No dia seguinte eles vão tomar o café, os dois estão se odiando, brigam, e aí sabe-se lá o que acontece. Pode ser um término, pode ser alguma coisa. Então o self-deception, ele acontece por uma simples decisão que não foi tomada e englobou tudo isso, por uma falta de consciência. Então isso está acontecendo no dia a dia de todo mundo, no trabalho, no ambiente pessoal, profissional e entre amigos. Grandes parcerias podem estar acabando por isso. Ok? Então é você entender realmente quando você está na caixa e quando não está. Percebe como, às vezes, a gente está deixando esse mundo externo ele afetar o nosso mundo interno e a gente nem percebe essas minúcias, esses conceitos que vão trazer mais harmonia, mais paz e automaticamente mais performance, mais execução no nosso dia a dia. Então o seu desafio nessa semana é o seguinte: como que eu posso ganhar presença todas as vezes que eu estiver dentro da caixa? Né? Então isso é bem importante. Lembra do elástico do pulso que eu falei no High Stakes Week? Para você manter aquele elástico, toda vez que você puxasse ele, você ia se lembrar para assumir 100% de responsabilidade. Então, nesse momento, você também pode usar esse elástico, pode usar uma pulseira, e sempre que você olhar para ela, sempre que você pensar nisso, você vai lembrar que lembrar de se questionar se você está dentro ou fora da caixa. E aí, você retoma a consciência, retoma a presença e toma a decisão acertada. Então é isso, esse é um módulo que pode abrir uma nova perspectiva de vida para você e fazer você entender que a todo momento você pode estar atento às oportunidades, atento para gerar valor primeiro, sem esperar nada em troca. Você ganha, o mercado ganha, um relacionamento bem feito ele pode mudar a sua vida, um contato ele pode mudar a sua vida. Então entenda toda essa parte de networking, de relacionamento, de liderança, de influência,
né? Mas também entenda essa parte interna, self-deception, self-betrayal, tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Quando você masteriza isso, obviamente a sua vida muda, mas você se torna uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais real, uma pessoa mais íntegra com as suas palavras, com as coisas que você faz, ok? E isso vai refletir nos seus resultados e nas pessoas que você vai atrair, beleza? Certo? Tô com você e bora pra action!